Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Cultivando a Paz Interior. Hoje, dia 30 de novembro de 2020, segunda-feira, estamos começando o 10º episódio do nosso Cultivando a Paz Interior e o tema de hoje é a consciência da árvore da vida. O que a consciência da árvore da vida pode estar relacionado com o cultivo da nossa paz interior? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Já vamos esperar aí o Dr. Milton, meu pai, entrar aqui para a gente começar. Enquanto isso, quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Deixa eu já fixar aqui o nosso tema. Já vi que ele, inclusive, já entrou aqui. Deixa eu chamá-lo. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, já puderem dar um oi aqui para confirmar. Opa. Olá, Opa! Olá, boa noite. boa E aí, pai, noite, tudo tudo jóia? bem? Tudo Tudo bom e bem, querido? você? Tudo Tudo bem, jóia? graças a Deus. E aí, Que bom. preparado para a nossa árvore de hoje? Pois é, vamos lá, né? Tema interessante, né? Já fica aí. É, Bom, primeiro, o que seria a árvore da vida e o que ela teria a ver com o nosso é cultivo da paz verdade. interior? Como é que é isso aí dessa consciência? Acho que é um tema interessante aí pra gente discorrer aí hoje, né? É verdade, é verdade. É um tema rico, né? E, e tem várias formas da gente estar refletindo sobre isso, e de várias maneiras atingirmos realmente a ideia e a proposta do cultivo da paz, né? Do cultivo da paz interior, né? E eu achei um tema realmente muito rico, muito interessante. Eu trouxe, inclusive, até algumas figuras para a gente poder tá refletindo Olha. um pouco, né, sobre Uhum. algumas possibilidades, né? E se Ótimo. você me permite, para variar, eu queria começar trazendo um provérbio chinês. Opa, E por que no favor. final, no final a gente vai compreender um pouco sobre a razão desse provérbio hoje, né? Está trazendo. E o provérbio Ótimo. chinês ele é muito simplesinho, muito curto. Ele diz o seguinte, que quando as raízes são profundas, não há razão para se temer o vento. Uau. Então, eu acho que a gente podia ficar com isso na cabeça e discutir, conversar, refletir ao longo desse período que nós temos hoje a respeito disso, com essa imagem, né? Quer dizer, as nossas raízes profundas, bem firmes na terra, e com isso não tem razão da gente estar temendo qualquer ventania, ou qualquer intempérie, qualquer problema, né? E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, né? Agora, que Uau. na verdade a gente traz para hoje, né? O tema sobre a consciência da árvore da vida. Mas eu acho que tem a primeira pergunta: que árvore? Qual árvore da vida nós estamos falando? Como se tivesse apenas uma, o que não é verdade, né? A árvore da Exato. vida, ela vem sendo vista como um símbolo tanto da psique humana, da sua evolução, da sua espiritualidade, em diversos conhecimentos, ciências místicas, tradições religiosas, né? O seu significado vem sendo trabalhado por inúmeras culturas, tanto ocidentais como orientais, desde os tempos mais antigos. A gente observa tanto o desenho, a reflexão e o significado dado à chamada árvore da vida, né? Então, Uhum. só por exemplo, se você me permite, só para exemplificar, trazendo algumas ideias, né, sobre realmente essas possibilidades da árvore da vida, né? Que Sim. ela vem sendo vista por diversas culturas e religiões como símbolo de imortalidade, símbolo do conhecimento, símbolo da sabedoria, né? A Uhum. própria Bíblia traz
a árvore da vida, com este nome, tanto no início, em Gênesis, que estaria disponível o fruto da imortalidade, como no final dela, no Apocalipse, que coloca como a salvação da humanidade. Né? Tem esses dois, o início e o fim, da Bíblia, tanto no sentido da imortalidade quanto no sentido da salvação. Né? E saindo da religiosidade romana ou da religiosidade bíblica ou do conhecimento bíblico, a gente pode entrar enquanto conhecimento cabalístico. Isso aí, muita gente, aqueles que lidam mais com a questão do conhecimento cabalístico, conhece mais, conhece bem, né? Que estabelece essa relação entre a divindade e a humanidade, essa interseção entre o céu e a terra. A gente pega a cabala judaica, né? É um símbolo importante de se trabalhar a questão da cabala judaica, inclusive foi uma das figuras que eu trouxe até para a gente tá observando, não sei se dá para todo mundo ver, né? É como se fosse realmente uma árvore, né? Em que tem aqui em cima Ket, que seria a divindade, que seria Deus, esses círculos colocados aqui, na verdade, né? Que são vistas como emanações, né? A Séfira, que o conjunto seria Séfiro. Então, esse conjunto estaria disposto de uma forma tal que interligaria Ket, que é Deus, com Malhut, que é a terra, aqui embaixo. Né? Então, você teria a coroa e aqui embaixo o reino. A tradução de Malhut é reino, que seria a terra, mas com os estágios, né? Que você tem a parte temporal, a parte da manifestação de fato, a parte da formação, o mundo da formação, que você tem o mundo da criação e o mundo da emanação. Então, essa interligação por diversas formas, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, e aqui é considerado como uma das árvores da vida. Árvores da né? vida. Isso dentro da conotação cabalística, né? Na questão da cabala judaica. Né? A gente tem como ciclo da vida, e eu trouxe aqui uma imagem interessante também, para a gente poder ver, não sei se está dando para ver direito. Ah, sei. Uhum. Né? Eu até fiz um post com essa imagem um outro dia. Exatamente, você tem a criança nascendo, o crescimento até a parte mais idosa. Mas o que é interessante é que isso aqui pode ser visto tanto no sentido da evolução de uma pessoa, né? As raízes alimentando o seu crescimento e no crescimento já podendo emanar coisas belas, trazer coisas belas também para si, até um ponto em que seja possível frutificar, que nós tenhamos condições de frutificar, de embelezar, de apresentar coisas boas no mundo, até chegar a um ponto em que nós temos uma velhice, né? uma idade mais avançada, né? Inclusive a própria árvore nesse sentido. Mas isso pode ser visto também como um processo da própria humanidade, né? Com um processo evolutivo da própria humanidade, né? Do ser humano, e não como uma pessoa. Então, essa imagem pode nos trazer a questão da árvore da vida, tanto no sentido do ciclo da vida, quanto no sentido do desenvolvimento do ser humano, apontando para a possibilidade da evolução espiritual da humanidade. Né? Pode ser também vista como um símbolo genealógico, a conhecida árvore genealógica. Árvore né? genealógica. E que você tem aqui, para um casal, você tem toda uma composição de antecedentes, de ancestrais, né? Tanto de um lado quanto de outro, dando o formato de uma árvore, mas de uma forma diferente. Quer dizer, cada um buscando a sua ancestralidade dentro da lógica de uma árvore genealógica. Também pode ser vista como na lógica da árvore da vida. Né? E tem um outro ponto, eu trouxe só 4, mas tem diversos, tem inúmeros. Né? Tem a lógica celta, tem a lógica
grega, tem a lógica assíria, de anos e anos e anos, tem várias formas de interpretar e trabalhar a questão da árvore da vida, cada um dando o seu ponto. Pedrão, a Cristina está colocando que Está está sem dizendo que está som. sem som, né? Tá sem som Será que para todo mundo também? Porque eu tô te ouvindo bem. Não eu sei estou te se você ouvindo está me bem ouvindo bem também? também. Estou te Se ouvindo alguém bem. mais puder comentar também, te agradeço, Cristina, aqui. Vamos ver se o pessoal comenta também se está sem som ou se é uma questão daqui ou talvez seja alguma questão sua aí. Mas obrigado por comentar Específica aqui para dela. gente, para gente, para gente Eu ir vi tocando. agora e fiquei preocupado se realmente está. Se alguém pudesse se manifestar, né, dizendo se mais alguém está sem som também ou não. É só Será eu que que não seria tô. só a Cristina que não está escutando? Se o André pudesse falar se ele está ouvindo, ou alguma outra pessoa. Porque é engraçado que parece que tá tão boa aqui a conexão de imagem e o som também, É, a mas é sempre Alessandra deu importante um a gente like. Eu não sei checar, se a né? Alessandra deu um like para dar um oi para a gente, ou se ela deu um like no sentido de que está ouvindo bem, né? É, a Amanda. Olha, inclusive, Safira, aquilo que a gente Ah, colocou agora tá há pouco, escutando. Ah, então acho que o áudio tá ok? ok. Não, tá tudo certo. Então tá Que bom, bom, beleza. ótimo. Obrigado já, que André, legal. Obrigado, De obrigado bola. por vocês. E a Mas Cristina acho que voltou normal, beleza. voltou, né? Tá É. ótimo. Então, na verdade, quer dizer, das inúmeras possibilidades, nós trouxemos algumas só, né? Da questão do símbolo da imortalidade, do conhecimento, sabedoria, o símbolo bíblico, o símbolo utilizado pela Cabala, o símbolo do ciclo da vida, né? O desenvolvimento do ser no seu processo evolutivo espiritual, como árvore genealógica, e o último que eu queria, que não menos importante, talvez aquele que a gente vá trabalhar um pouco mais hoje, que eu queria trazer, que é o símbolo da nossa relação sistêmica, né? Que eu trouxe, também tem vários desenhos, várias formas de estarem sendo apresentados, mas eu trouxe um que eu achei extremamente interessante, não sei se dá para vocês verem, em que tem as pessoas na raiz, que seria exatamente isso, certamente você vai falar um pouco mais, né? Tá dando para ver? Tá, Quer tá. dizer, Isso. Pode subir mais um pouquinho, tá dando para ver só a copa da árvore. Agora tá dando para ver a raiz. tá Olha dando para ver só, a que legal. raiz? Com Tá as dando. pessoas aqui na raiz, né? Que seria Uhum. aquelas que dão as nossas sustentações e toda uma relação sistêmica na nossa árvore familiar, vamos dizer assim, próxima e distante, né? Quer dizer, eu achei essa imagem bastante interessante, porque tem o Bonito, formato né? da árvore, da raiz, bonito, e com o formato do indivíduo, quer dizer, os indivíduos formando a árvore da vida, né? Então, essa Sim. relação que eu achei muito interessante. E para a gente estar refletindo, Pedrão, deixa eu só dar esse pontapé inicial, e hoje eu queria te ouvir muito mais até do que o normal. Não, imagina. Eu queria destacar basicamente esses dois últimos aspectos, quer dizer, a questão do ciclo da vida, do desenvolvimento humano e a questão sistêmica familiar, né? Se a gente for fazer uma comparação, uma visão, for ter uma visão comparativa, né? Uma árvore, ela cresce em direção ao céu, ela cresce para cima, né? Uhum. Alguns chamam de alguns não, se não me engano, isso é geotropismo negativo, quer dizer, ela vai se distanciando da Terra, né? As raízes, elas vão crescendo para dentro da Terra, que seria um geotropismo positivo, né? Uhum. Então, o que a gente observa no processo comparativo? Ela cresce em direção ao céu, ela cresce comparativamente num processo evolutivo, numa vinculação entre o finito e o infinito, uma vinculação entre um processo temporal e atemporal, e, em linhas gerais, uma vinculação entre o humano e a divindade, né? Mas da mesma forma que ela cresce, tem também
num processo de crescimento, suas raízes cravadas na terra, né? Ou seja, só se pode ter este crescimento com a nossa, com o que pode, com a que a gente pode se nutrir da terra, do momento em que a gente está. Querer crescer, querer evoluir, querer chegar até, vamos dizer assim, querer chegar à divindade, querer se aproximar da divindade, sem que se tenha raízes fortes, ou sem que se tenha aprendizado, ou sem que se alimente daquilo que acontece neste mundo, não tem como. Porque se tivermos raízes curtas, pequenas, nos alimentaremos pouco e não dará sustentação a que essa árvore cresça. Então, a primeira tempestade, o primeiro vendaval ali... derruba, não tem sustentação, não tem força, não tem perseverança, né? É difícil a manutenção desse processo. Então, isso, na verdade, vendo o ciclo da vida, a gente pode ver a ascensão e a evolução do ser humano, mas por meio do seu desenvolvimento espiritual, mas através do aprendizado ao longo da existência na Terra, né, da nossa vida encarnada. Então, é aquela história, eu chego a Deus através do próximo. Né? Eu me relaciono com a divindade através da forma com que eu me relaciono com o outro. Eu construo o reino de Deus naquilo que eu faço do meu cotidiano. Então, mesmo na questão da espiritualidade, na lógica da árvore da vida, dentro de um processo do ciclo de vida, do desenvolvimento espiritual, esse é um aspecto que me traz muito forte, com basicamente 4 aspectos que eu queria destacar. Né? O primeiro seria a identificarmos e vivenciarmos a verdadeira missão neste mundo. A árvore, ela tem um propósito. A árvore frutífera, ela dá uma fruta específica. Né? Não adianta a gente querer colher limão de uma macieira. Não adianta a gente querer pegar uma maçã de uma árvore que dá outro fruto. Então é importante termos a clareza da nossa missão, é importante termos a clareza da razão da nossa existência. E volta aí aquilo que a gente discutiu, inclusive, do Frankl, né? Quer dizer, ter o sabermos, na verdade, a razão da nossa existência, né? Sabendo por quê, sabendo o propósito, né? Qualquer caminho pode ser tomado e pode ser trabalhado. O segundo aspecto é exatamente esse elevarmos, esse crescermos, esse renovarmos de forma contínua, né? Esse processo evolutivo a cada dia. Nós não viemos a esse mundo a passeio. Nós não viemos a esse mundo como meros espectadores. Então é importante que, com a clareza da nossa responsabilidade, a clareza da razão da nossa existência, nós consigamos realmente evoluir. Mas não simplesmente um crescer. Todos nós somos árvores frutíferas e possíveis de sermos árvores frondosas. Né? Ninguém nasceu aqui para ser arbusto. Muitos acabam sendo, mas por opção própria. Né? O bonsai, né? Tem gente que traz essa metáfora. O Bruno Gimenez, por exemplo, ele fala isso do bonsai. Não sou um bonsai, às vezes a gente está ali... daria para a gente ser uma grande árvore e a gente talvez esteja contido ali, podando as nossas raízes num vaso ali, sendo bonsai, podendo ser vasozinho pequeno, limitado, árvore, nos limitando, né? Exatamente. E nós não nascemos exatamente para isso, para sermos frondosos. Nascemos para dar frutos, né? E dar frutos por meio dos dons que nós temos. Todos nós temos dons, e vários dons, né? E é importante que nós consigamos desenvolver esses dons, para darmos frutos por meio desses dons. Mas não apenas darmos frutos, espalharmos sementes. E aí vem exatamente espalharmos sementes do amor, da compaixão, da justiça, da equanimidade, da paz, né? Sempre por meio de nossas ações cotidianas. E, acima de tudo, que seria a quarta, nós somos alimentados. Nós estamos nesse mundo sendo alimentados por ele. Nós somos alimentados pelo universo. Né? E é fundamental que sejamos generosos e gratos por esse alimento, percebendo esse alimento para que nós possamos desenvolver um processo de troca, um processo de permuta com o mundo, com as pessoas que nos cercam, com os seres de uma forma geral. Né?
Agora, chegando na questão do símbolo da nossa relação sistêmica familiar, e aí eu queria te ouvir mais, né? Eu queria trazer, só para dar um iniciozinho, um pontapé inicial, né? E certamente você sabe muito bem disso, na própria fala do Hellinger, né? Que foi o pai da constelação familiar, para quem não está familiarizado, ele sempre destacou a importância de estarmos em sintonia, tanto com o nosso destino, como com as nossas origens, né? Para que possamos tomar o nosso verdadeiro lugar, para que nós possamos ocupar o nosso verdadeiro lugar. E a gente só pode ocupar o nosso verdadeiro lugar se a gente estiver em sintonia com o nosso destino e com as nossas origens, né? E sempre com a visão das interligações sistêmicas. Nós não somos isolados, nós não nascemos de uma proveta, né? Nós não somos bebê de proveta. E mesmo os bebês de proveta têm as suas relações sistêmicas no seu processo de desenvolvimento, né? Então, não existe uma ilha, um indivíduo ilha, né? Então, essa relação ela é fundamental. E que, na verdade, cada um tem um papel, cada um tem um lugar dentro dessa relação sistêmica familiar. E tem um aspecto importante que eu queria lembrar para passar para você, que é exatamente aquela lógica de que, da mesma forma que os órgãos estão contidos num corpo, e cada um funcionando de uma forma para que o corpo como um todo funcione bem, em equilíbrio, né? Haja o que nós chamamos desse equilíbrio dinâmico, né? Da homeostase, que é esse equilíbrio dinâmico do organismo, os órgãos todos têm de funcionar de forma harmônica, cada um cumprindo o seu papel, né? Então, da mesma forma que tem os órgãos de um corpo, a árvore funciona também de uma forma organizada, ordenada, né? Assim funciona também essa relação sistêmica familiar com o papel de cada um dos seus elementos. E da mesma forma que a seiva leva o alimento para toda a árvore, da mesma forma que o sangue leva o alimento para todos os órgãos, né? Destaca-se o amor como esse vínculo entre os integrantes, quer dizer, essa questão, esse sentimento que perpassa por todos, que une todos. E aí eu te faço uma pergunta, né? Que conecta a todos. E aí eu te faço uma pergunta, Pedrão, sem querer te botar em sinuca de bico de forma alguma, mas talvez para você esclarecer um pouco a todos nós, né? Porque o que a gente observa com muita frequência? Eu acho que talvez essa possa ser uma dúvida de muitas pessoas quando se fala na questão sistêmica, principalmente quando se coloca a questão do amor enquanto seiva que perpassa por toda a árvore, né, sistêmica familiar. A gente ouve com muita frequência, em relação aos aspectos familiares, pessoas que trazem as dificuldades não só de conhecimento dos seus antepassados, mas quando eles têm essa percepção, apresentam com frequência queixas, questionamentos, dificuldades de honrarem, de reverenciarem, de serem gratos às suas raízes, né? Exclusões, né? Algumas exclusões, né? Que acabam... Exclusões. Eu sou assim porque meu pai foi daquele jeito, a minha mãe foi daquele jeito, porque atavicamente a gente recebe tal herança, etc, etc. Eu não tenho como respeitar essas minhas raízes, eu não tenho como reverenciar essas minhas raízes, eu não tenho como aceitar como que essas pessoas viveram dessa forma e me deixaram, né? Quer seja de forma direta ou por ancestralidade, elas me deixaram o que deixaram e por isso eu tenho todas as dificuldades hoje, eu tenho essa ou aquela dificuldade momentânea, né? Quer dizer, como é que a gente pode ver, como é que a gente pode refletir sobre essas dificuldades que todos nós temos, né? Todos nós temos problemas, tanto conosco como com as outras pessoas. E por melhor que nós possamos nos relacionar, por melhor que nós possamos... Eu sei como pai, né? E você também sabe como pai. Por mais que você queira se dar
integralmente a quem você ama, você erra, você falha, você é um ser falível, né? Você é um ser limitado. Nós somos, Limitado. todos nós somos, né, Claro. limitados. Por mais que nós queiramos dar do melhor para aqueles que nós amamos, tanto para descendentes, ascendentes, colaterais, utilizando termos de relacionamentos familiares. Como é que a gente pode ver isso? Como é que a gente pode refletir isso para que se mantenha esse amor como seiva vinculadora das pessoas que compõem esse sistema familiar, e como é que a gente pode trazer isso de forma clara e que isso nos dê paz, nos dê tranquilidade e a gente possa alimentar a nossa paz interior, inclusive reduzindo os nossos processos de ansiedades, de tristezas, de depressões, de angústias, de carências e de medos e de culpas. Né? Quer dizer, todo um processo que a gente tem, uma sequência de processos que a gente tem nessa relação não adequadamente construída nesse nosso mundo sistêmico familiar. E aí é um questionamento, sem querer deixar. Não é sinuca de bico, porque você é mestre nisso, e eu acho que a gente pode estar aqui aprendendo muito nesse sentido, né? E refletindo muito nesse sentido, depois de ter visto todas essas possibilidades da questão da árvore da vida. Né? Uhum. Uau! Bom, primeiro, né, eu acho que você já deu uma ótima passada, assim, né? E essa metáfora da árvore da vida, eu acho que essa imagem, como você falou, ela é muito interessante e ela puxa para diferentes lados, né? E eu acho que foi legal quando você já sugeriu o tema, na hora eu topei, né? Inclusive porque a gente também pega emprestado no nosso Cultivando a Paz Interior de alguma metáfora da natureza, né? Da relação com a natureza, de um cultivar ali, né? Que também tem toda essa... que a gente vai puxando esse olhar para o que é visto e aquilo que não é visto, aquilo que está ali por debaixo, mas é tão ou mais importante, né? Ou às vezes até nessa relação do que é mais importante, ou quando você traz talvez esse olhar espiritual, né? E aí eu acho que às vezes há grandes desafios, a gente vai percebendo grandes desafios, né? No sentido de, não, então a gente tem que focar com a conexão com o céu, né? Na terra, isso aqui é terra, coisa do mundo, é coisa de céu. Então eu não quero ser do mundo, eu quero ser do céu ou de Deus, alguma coisa assim, né? E aí me parece também que a coisa fica ali meio sem sustentação, né? Ou numa ideia. Então eu acho que quando você estava falando nessa questão da árvore da vida, da importância dela estar conectada com o solo, já nesse primeiro provérbio chinês que você falou, né? Acho que traz a clareza da importância das raízes, que é aquilo que não está sendo visto. E é interessante, puxando para essa sua pergunta também, mas dando uma contextualizada mais ampla, né? Eu acho que a gente puxa muita reflexão disso. Seja, às vezes, quando a gente repara nos nossos sintomas, aquilo que está aparente, né? Às vezes eu trago uma metáfora de, poxa, eu estou com um problema no meu fruto aqui, meu fruto está, né, não está saindo fruto, está estranho, está dando bicho, ou está pequeno, está... Né? E aí, de repente, a gente quer, às vezes, não adianta a gente querer resolver, então vamos fazer alguma coisa com a fruta que está ali para resolver o problema da fruta. E aí, ali a fruta ela é uma consequência, ali a fruta já é um resultado. Né? Provavelmente eu vou ter que fazer um trabalho mais estrutural ali, às vezes é no solo, na raiz, na luz, na água, em todo um contexto, né? Em todo um contexto mais amplo ali do ambiente, para que eu possa resolver o problema da fruta. Né? E não é na fruta que eu vou resolver. Né? Então, acho que esse já é um ponto interessante quando a gente puxa essa metáfora da árvore. Né? E aí, indo mais para essa pergunta que você traz, eu acho que talvez esse seja também um grande desafio. Muito do que se fala, inclusive em relação a não só questões relacionadas à ansiedade, mas processos depressivos, processos complicados, às vezes até que chegam, infelizmente, ao ponto de tentativas e às vezes de conclusões de pessoas tirando a própria vida, às vezes vem
em ambientes e cidades, em países onde as questões materiais ali estão sendo até muito bem assistidas, né? Mas aí muita gente se sente, às vezes, sem pertencimento, né? Se sente tão separado, se sente tão isolado, se sente tão desconectado, que há uma perda de sentido, né? Infelizmente, eu já vi de algumas pessoas falando, poxa, parece que minha vida não importa para ninguém, eu não me sinto conectado. E quando a gente traz também essa metáfora da árvore, né, quer dizer, para eu me sentir, o que conecta a árvore, né? Quer dizer, a árvore não é só o que a gente vê de fora, não é só uma madeira enfiada ali, com umas coisas em cima. E se de repente a gente corta uma árvore e enfia ela no chão ali, ela se não tiver todo um preparo ali para que ela possa se desenvolver novas raízes, ela não dura nada, ela seca ali. E às vezes talvez muitos de nós estejam se sentindo assim em eventuais momentos, justamente talvez por uma dificuldade de olhar e às vezes até de perceber as minhas raízes, perceber essa minha relação com algo maior, né? Perceber talvez toda essa minha capacidade, como você estava falando também, né? de crescer, de florescer, de dar frutos. E que frutos são esses, então? Né? Quais são as minhas habilidades? Ou qual que é o meu propósito? Qual é o meu dom, como você falou? Qual que é a minha... o que eu tenho para oferecer para o mundo? Também quando a gente... As sementes, disseminar, né? Exatamente. E até nessa ideia da semente também me traz um olhar muito grande assim, do que a gente pode aprender com a natureza de abundância, né? Porque você vê assim, falam assim, bom, uma semente, a gente sabe quando pode nascer uma árvore. Agora, de uma árvore, quantas sementes podem vir? Né? E aí, por consequência, talvez quantas árvores podem vir? E aí, essa generosidade, talvez, de uma árvore frutífera, quando ela está ali em equilíbrio, quando ela está, de fato, né, conectada com a terra através das raízes e por elas absorvendo os nutrientes e fazendo todo esse ciclo sistêmico que você falou, a abundância de frutos, de sementes, né, inclusive de possibilidade de moradas, né, porque às vezes é interessante quando a gente olha para o macro e para o micro, né, porque às vezes numa árvore, às vezes tem muito, não sei, faz tempo já que eu não vou ali no Parque da Cidade, mas tinha uma época que eu corria ali no Parque da Cidade, aqui em Brasília, tinha uma árvore lá que era impressionante, ela tinha mais de 10, de 15 ninhos de passarinho numa árvore só. Ou seja, também a árvore servindo ali como morada para outros seres. Abrigo, né? Abrigo, né? E aí, claro, o passarinho a gente vê, mas seres microscópicos ali também. Ou seja, acho que é uma viagem também sem fim. Mas a gente sempre pega esses temas que daria para a gente ficar viajando aí, sem fim. Né? Agora, talvez quando... Aí voltando de novo para quando você me traz essa questão da pergunta... Só uma observação, isso que você falou da questão das pessoas que chegam à tentativa de autoextermínio, algumas com êxito, outras não. Eu li hoje uma matéria, não sei se é verdade, mas que nesse período da pandemia, no Japão, teve mais óbitos por suicídio do que pela própria pandemia. Uau. Aumentou brutalmente. Eu não sei se foi um foco específico no Japão, que é um país que tradicionalmente tem um percentual destacado, né, de autoextermínio, por uma série de questões culturais, mas fazendo essa comparação e o crescimento neste período da pandemia. E o que aconteceu também, você sabe como psicólogo, essa procura que teve, esse problema todo que teve nesse período da pandemia, o que gerou o isolamento. E que para muitas pessoas não foi apenas um isolamento físico, mas um isolamento emocional, um isolamento de relacional, né? E que vai exatamente ao encontro disso que você está colocando, reforça exatamente isso que você está colocando. Eu não tinha visto ainda essa estatística, e como você falou, né, infelizmente o Japão tem uma referência complicada em relação a essa questão de suicídio, né, e eu já tinha, assim, ouvido que talvez, de alguma forma, tenha aumentado esses desafios, né, e questões emocionais, e principalmente também acho que tem um ponto, né, que a gente tende a se ocupar muito,
também puxando essa referência do Japão, né, parece que assim, em horas de trabalho média, é um dos lugares onde as pessoas mais assim, trabalham, quer dizer, então tem um foco na produção da produtividade ali, às vezes tem programas que mostram o pessoal dormindo no metrô, ali, virando noite e tudo mais, né, e às vezes a gente, no mundo girando muito, a gente está se ocupando demais, né? Então, de repente, quando eu dou uma parada e eu meio quase que sou obrigado a encarar certas questões que eu vou empurrando com a barriga pelas minhas ocupações, e às vezes eu fico meio isolado ali, eu fico, de alguma forma, tendo que me encarar, ou às vezes encarar meus desafios em casa ou dentro de mim mesmo. De repente, várias coisas que vinham sendo empurradas, que vinham sendo deixadas de lado, acabaram vindo à tona sem um desafio do extravasar de outras formas, né? Seja às vezes do trabalho, seja às vezes do sair, seja às vezes do... Né? A gente vê, hoje em dia, o pessoal já, inclusive, não aguentando mais já, né? Querendo sair, querendo fazer alguma coisa, e muitas vezes com dificuldade de lidar com as coisas que a gente tem dentro. E eu acho que aí junta com isso que você estava falando e com o que você estava perguntando, né? De como é que está a nossa relação com o nosso sistema maior ou com as nossas raízes, como é que está a nossa percepção das nossas raízes e talvez em diferentes esferas, né? Eu acho que uma muito interessante, e a gente fala assim, né, na questão da constelação familiar, e puxando para o pensamento sistêmico, né? Inclusive, é legal a gente estar falando sobre isso. Essa semana, a gente vai ter 2 conversas aí com o professor João Bastos, que foi o meu formador, né, que foi o meu trainer na constelação familiar, um dos formadores, e a gente está tendo, vai ser bacana, a gente vai fazer uma live amanhã, uma na quinta-feira, e para divulgar o nosso workshop no dia 12, sem ser nesse sábado, agora no outro, onde a gente vai relacionar muito, ainda mais profundamente, né, essas questões familiares, um olhar da constelação familiar para os nossos medos, a ansiedade, o nosso sofrimento emocional, né? Mas eu acho que falando aqui de forma mais rápida, né, até quando você fala de uma não aceitação, ou de uma negação, ou às vezes de uma exclusão, de o que me fez chegar até aqui, né? O que me fez chegar até aqui? Porque se a gente se pensar como uma árvore, e aí a gente vê as nossas raízes, mas se a gente pensar, talvez, aonde a gente está, como você falou nessa árvore genealógica, que você mostrou a foto ali, né? Quer dizer, para que a gente tenha chegado hoje até aqui, quantas pessoas não vieram antes, né? Quantas lutas, quantas batalhas, quantos desafios não vieram antes. E aí, tanto se a gente pensa como ser humano, na nossa espécie, se a gente pensa como brasileiros, na nossa cultura, né? Quanto que foi essa mistura, por exemplo, do Brasil, de pessoas que vieram da Europa, pessoas que foram, infelizmente, trazidas contra a própria vontade da África, os indígenas que já estavam aqui, e como é que foi essa mistura que a gente foi fazendo e construindo a nossa cultura. E se a gente for pensar num nível mais individual, olhando para a nossa base, digamos assim, né, dos nossos pais, nosso pai, nossa mãe, por acaso, então, ainda mais você estando aqui, então é ótimo, já dá até para reforçar a minha gratidão e honrar isso, né, mas o pai e a mãe, e que o pai e a mãe teve também um pai e a mãe, também teve um pai e a mãe, o pai e a mãe, e não dá para ir, a gente não precisa ir. Recíproco, né? O aprendizado recíproco. Que bom, né? Mas isso aí, de leve. Com certeza. Né? De leve. Até porque se tem uma coisa que não tem como a gente retribuir, é o que a gente recebeu dos nossos pais, né? A gente vai aprofundar um pouco isso, né? Mas o Bert Helling, ele descreve ali 3 ordens do amor, leis do amor. A gente lá no Instituto Onuxan, a gente fala muito também das leis de sobrevivência, né? E na possibilidade de perceber o quanto que quando elas não estão presentes, normalmente há sofrimento. E uma delas é do equilíbrio entre dar e receber. Muitas vezes esse é um momento, algo que muita gente relata como um ponto de sofrimento. Poxa, parece que eu faço tudo para todo mundo e eu não recebo. A gente teve um episódio do Fala Ansiedade falando sobre isso. E muitas vezes esse desequilíbrio do dar e receber, sem que eu perceba, eu posso estar promovendo isso, mesmo que eu esteja sofrendo com isso e achando que eu estou me doando demais e ninguém está fazendo nada por mim. Então, é interessante a gente olhar, por exemplo, por essa questão do dar e receber, do equilíbrio, né? Agora, se tem numa relação que é a exceção disso, é o que a gente recebe de quem veio antes, o que a gente recebe dos nossos pais. Não tem como eu pagar
a vida que eu recebi, né? Sendo talvez como um valor máximo. A gente teve nosso episódio falando da valorização da vida, né? E se a gente não está percebendo a nossa vida como o nosso valor máximo, vale a pena talvez até reassistir aqui, vale a pena a gente fazer um trabalho de percepção do valor da nossa vida. E sendo algo talvez de maior valor que a gente recebeu, não tem como a gente pagar isso na mesma moeda. E talvez a gente possa pagar dando o nosso melhor para a nossa vida, eventualmente, né, contribuindo para o mundo, eventualmente passando a vida adiante. Mas nessa percepção de que o que veio antes, então, seriam aí as nossas raízes, né? E aí é interessante, até a gente não para muito para pensar nisso, mas a gente não precisa ir em poucas gerações para a gente ver o quanto de gente que veio só da nossa linha direta familiar. Porque quando a gente fala, não, então 2 pais, como dizem assim, eu sou de humanas, né? Então vamos fazer as contas. Tudo bem que até não era ruim em matemática, a gente humana da área de saúde, né? Mas tem ali 2 pais, 4 avós, 8 bisavós. 1, 2, 4, ali já vai para. Oh. Quando você sobe naquela linha ali, tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 gerações ali, já tem não sei quantas pessoas. Tem umas chargezinhas que mostram isso. Então, centenas de pessoas, milhares de pessoas que vieram da nossa linha direta e que proporcionaram a possibilidade de a gente estar aqui. Isso só para falar dessa linha direta, né? Sem ainda todas essas interligações e conexões que a gente tem. Essas conexões laterais, como um todo, né? Essas conexões diversas, né? Exato, exatamente. E aí, o que é interessante é que quando a gente fala, né? Quando você falou do amor, da conexão, muitas vezes, e aí a Cornélia, né? Estava falando dela até aquele outro dia, ela fala que muitas vezes a gente pensa no amor de uma forma muito hollywoodiana, né? Ela fala do amor de Hollywood. É verdade. Que é só aquele amor lindo, maravilhoso, aquele filme, né, romântico. Mas ela traz até o que ela chama de amor, e é muito interessante, que ela fala sobre a conexão. E às vezes até em situações, né, de que batalhas que foram travadas essas as pessoas que vieram antes. Quantos conflitos, quantos desafios, quantas as situações adversas. E às vezes a gente, de alguma forma, também vai se conectando com esses desafios, com esses sentimentos, com essas emoções, ou até com essas informações densas, conectadas ali no nosso contexto familiar, que muitas vezes também serviram de elo, serviram de conexão, serviram então de amor para a nossa história. E aí, às vezes, quando a gente não vê um amor, aquele lindo, que tudo fica tudo lindo, tudo bonito, a gente, então isso não foi bom, então não exclui isso. Mas às vezes o medo, a dor, a tristeza, as complicações que foram acontecendo antes e que muitas vezes a gente vai sentindo também são formas de conexão. Às vezes, o que fez meu pai conhecer minha mãe, se conectar com a minha mãe, de repente, claro, foi ali 1000 coisas, né? Mas inclusive coisas que cada um trouxe do seu sistema e o outro trouxe do seu sistema e às vezes desafios que de um jeito ou de outro encaixou e conectou. E se não fosse por aquilo, a gente não estaria aqui. Assim como os nossos avós, nossos bisavós e tudo que foi acontecendo antes. Então, perceber isso, trazer uma clareza para isso, poder reverenciar e honrar isso que veio antes, eu acredito muito que é como se fosse assim uma percepção da nossa base, a percepção daquilo que nos dá o sustento, que nos, de alguma forma, nutre, que de alguma forma também nos faz... essa metáfora da árvore é muito interessante, né? Porque se for pensar, o que vai caindo no solo, e que muitas vezes até as próprias frutas às vezes de outras árvores, vão se decompondo, naquela ideia de que nada se perde, tudo se transforma. Então, às vezes, até coisa ali, isso aqui apodreceu, isso aqui morreu, apodreceu, mas ali aí tem outros seres que vão decompondo e que, de repente, a gente vai absorvendo através das nossas raízes. E acho que só alimenta assim o solo. que a gente vai alimentando e só assim a gente vai podendo crescer e a gente vai podendo florescer. Enquanto eu nego, enquanto eu rejeito, enquanto eu tenho dificuldade de aceitar, é como se eu bloqueasse, né? Então é como se eu mesmo, se a gente for pensar numa árvore, eu não estou gostando das minhas raízes, não, vou bloquear, eu vou, sei lá, botar uma corda, vou fazer um torniquete. Um torniquete, exatamente. Vou fazer um torniquete aqui
e agora eu vou seguir carreira solo, independente, né, das minhas raízes. E aí eu fico chateado porque eu não estou dando fruto, porque não está florescendo, porque o negócio tá, os galhos estão ficando meio estranhos, né? E é interessante isso, porque até quando você traz esse olhar que a gente vai trazendo, né, do multiculturalismo, mas ao mesmo tempo com respeito à espiritualidade, né, também acho que puxa uma metáfora interessante. Porque se a gente for pensar, né, a planta ela faz também a fotossíntese, né, ou seja, a parte de cima vai em busca da luz, né, e a importância da luz para fazer toda aquela troca, para fazer a fotossíntese, e ao mesmo tempo com a profundidade das raízes, buscando né, os nutrientes, buscando a água e circulando aquilo ali. A né? vida. Então, né? a vida. Circulando né? a vida. Circulando a vida. E é interessante, então, que às vezes até para a gente poder... E o que faz? São as folhas ali, né, que vão fazendo. E aí, para a gente fazer isso, a gente tem que ir puxando para baixo, fazendo isso e puxando para baixo. Né? Ou seja, é uma parte da gente, talvez é importante que busque a luz, que busque florescer, que busque, né, compartilhar, e ao mesmo tempo uma parte que busca a sombra, quando a gente já falou também das sombras, né, o que busca a escuridão, a profundeza da escuridão do solo, os desafios que o solo traz e a partir das raízes para poder também ir crescendo para cima e crescendo para baixo, né? E aí também, então tem que crescer para cima, né, ou para baixo. Não vive só de luz. Então eu quero crescer para cima ou crescer para baixo. Às vezes a gente está com diferentes desafios, né? Às vezes eu só quero crescer para baixo, eu quero só estudar, eu quero ficar lá no meu cantinho, mas eu não quero, né, eu não quero sair para fora. E aí, de repente, também eu posso estar puxando muita coisa, tendo uma força muito grande, e que pode ser muito bom, contanto que depois eu posso usar isso para ir para fora crescer, também. desenvolver, para crescer, para compartilhar. Ao mesmo tempo também, se eu só quero luz, só quero ir para fora, deixa para lá, não tem nada de raiz, não tem nada de solo, como você falou, e a gente falou no início, a primeira ventania ali me derruba. Né? Então não é uma coisa de um ou outro, né? Talvez é um e outro. E o quanto que poder perceber isso, e perceber a nossa história, né? Perceber o que veio antes, perceber as dificuldades. E aí eu queria trazer duas referências interessantes em relação a isso. Uma, não sei se você já ouviu falar do bambu chinês, que não é esse que eu te dei, tem esse da sorte, né? Mas tem o bambu chinês que ele chega a ponto de crescer para dentro da terra durante, às vezes, 5 anos, sem sair para fora. E aí é interessante, tem o Sérgio, que ele até é um cara, uma figura que eu gosto muito, que eu acompanho, ele estava comentando sobre isso. Imagina um cara que decidiu fazer uma plantação de bambu chinês. E aí os bambus estão lá crescendo para baixo, nada. E o pessoal, o vizinho olha lá, mas esse cara tá doido, né? Não, tá cultivando bambu chinês. Passa 1 ano, passa 2 anos. E aí, meu amigo, como é que tá aí essa plantação invisível aí de bambu? A pessoa deve estar sacaneando e a pessoa talvez esteja aprofundando ali, né? Até que, eventualmente, agora, quando ele sai o broto, e aí, em tempo recorde, ele cresce, e aí ele proporcionalmente atinge o que ele estava atingindo para baixo e espalhando, né? Porque ele não só vai indo para baixo, como ele vai espalhando. Então, daqui a pouco chega um tempo que ele cresce em vários brotos ali, e aí a coisa vai, né? Então, ou seja, tem um momento mais, talvez, introspectivo, um momento de uma conexão mais profunda, de algo mais profundo, e depois, de repente, o tempo de um florescimento. E aí a gente fica, às vezes, nessa questão de comparação, né? Mas eu já tenho tantos anos. Outro dia, uma pessoa que eu estava atendendo, poxa, mas eu já passei do meu auge, eu estou com 28 já. O meu auge era 20 e poucos. Às vezes, cada um tem uma na cabeça o que era um auge. Ou, às vezes, eu não encontrei o meu curso de primeira. Eu não segui os planos, porque eu imaginei que com tantos anos ia ter tantos filhos, ia ter tal emprego, ia ganhar tanto, ia ter tal coisa. E, de repente, às vezes a gente não percebe que aquilo que a gente está vivendo, situações que a gente está vivendo, pode ser esse crescimento, esse amadurecimento para dentro. Né? E um outro, então, puxando essa referência do bambu, e outra rapidinho, falam-se muito também das vinhas, né? Das uvas, e principalmente as uvas ali que produzem bons vinhos. É interessante que, às vezes, o solo ele precisa ser desafiador, né? Às vezes é um solo rochoso, é um solo até com pouco nutriente, é um solo complicado, aonde
dá muito trabalho ali para a vinha ter que, a raiz ter que puxar no lençol freático. E aí toda essa dificuldade é o que produz talvez uma uva mais saborosa, mais rica ali para um dos melhores vinhos. Então, também é interessante, juntando com essa pergunta que você fez, né? Porque às vezes, minha família não foi perfeita, mas teve isso, mas teve aquilo, né? E que família que é perfeita? Mas ao mesmo tempo, talvez nessas dificuldades talvez possam trazer também a nossa maior força, nosso maior sabor, né, em relação aos nossos frutos. Então, quando a gente fala na questão da resiliência, né, na superação, na capacidade de lidar com as crises, com os desafios, e o quanto que isso pode trazer de força. E também, até para fechar, lembrei agora, né, a gente está aqui em Brasília, no Cerrado, né, onde verdade. tem toda essa questão das árvores tortas e que também foram por muito tempo julgadas, né? Tem até, eu acho que, eu não sei se eu vou lembrar agora, mas tem um poemazinho rapidinho, né, que fala que nem tudo que é torto é errado. Tá aí para provar as pernas do Garrincha e as árvores do Cerrado. Né? Então, que também elas nascem ali todas tortas, com a casca estranha, que se solta, e de repente vem até um pega-fogo, e aí, pelo fato dela ser toda torta e essa casca se soltar, ela pega fogo e ela não morre, e ela segue firme ali, né? Então, ou seja, é interessante para a gente pensar um pouco na nossa vida, e acho que talvez queira fugir de um ideal, de uma não aceitação, de que meu pai tinha que ser assim, minha mãe tinha que ser assim, eu nasci na família errada, eu nasci na época errada, e perceber, talvez, eu tanto tenho de tal força, dificuldade tanto por desafio, causa dele, por causa dela. Disso, né? Exatamente. E às vezes perceber que talvez o que a gente pode fazer de acolher isso, de trazer o que talvez esteja excluído para o pertencimento, para perceber o quanto que a gente pode crescer com essas questões, o quanto que a gente pode agradecer e perceber, né, que a nossa existência ela só se torna possível a partir de quem veio antes, e às vezes, como você bem falou, né, eu posso encontrar o meu lugar quando eu dou um devido lugar e um bom lugar, seja quem veio antes, seja as coisas que acontecem comigo quando a gente fala de questão de sentimentos e emoções, percebendo até ligações nessas questões emocionais, às vezes de uma forma mais ampla, né? Às vezes de algo que eu posso estar me conectando. E aí é um desafio interessante, porque ao me desconectar, eu fico pior ainda. Então, às vezes, eu estou me conectando com o meu sistema, às vezes através dessas informações mais densas. E o grande desafio é como é que eu posso me conectar de uma forma melhor, porque às vezes o meu adoecimento, a minha conexão às vezes é adoecida, ela me adoece. Mas se eu me desconecto, eu fico pior ainda. Então, ou seja, como é que eu posso me conectar de uma forma melhor, de uma forma mais saudável, para que eu possa abrir mão até dos meus adoecimentos que estavam me conectando anteriormente, né? E às vezes esse olhar com mais amorosidade, com mais respeito, com mais gratidão para as nossas origens, pode fazer muito bem esse serviço, esse trabalho de aceitação, de acolhimento. Até porque quando a nossa relação com o mundo, ela está totalmente ligada com a nossa relação com a gente mesmo. Tanto biologicamente, né, que se a gente for geneticamente, eu sou metade da minha mãe e metade do meu pai. Se eu nego alguma coisa do meu pai, se eu nego alguma coisa da minha mãe, eu estou negando alguma coisa de mim. Se eu não aceito alguma coisa da minha história, da minha família, eu não estou me aceitando. E às vezes o que a gente vê também em grande dificuldade de autoestima, que geram muitas vezes processos depressivos e ansiosos, é uma dificuldade de me aceitar, que talvez seja uma dificuldade de aceitar e de acolher a minha história, a minha vida, quem veio antes. Então é um trabalho que vai vindo meio que junto ali, né? E se a gente for avaliar, quando a gente tira um pouco esse olhar de julgamento e traz um olhar mais de acolhimento, de amorosidade, de aceitação, de gratidão, que eventualmente foram vários temas que a gente já foi falando, né? Poxa, a gente só tem muito mais o que agradecer. Né? Quer dizer, se a gente for botar na balança ali, mas é porque eu não tive tal coisa, poxa, mas naquela ideia até, né, de que cada um dá o melhor que pode no contexto que está inserido e com os recursos que tem. Então, quando a gente traz esse olhar para quem veio antes, poxa, mas naquele contexto, naquela época, com aqueles recursos, nossa, olha o quanto que ainda eu recebi. Por mais que, como você falou, né, às vezes a gente
como pai, como mãe, como ser humano, a gente sempre acha, né, que podia fazer melhor, ou deveria ter feito melhor, ou se sente mal, ou culpado por alguma ação, ou por alguma omissão, né? Mas acho que até olhar para trás e poder acolher e aceitar com maior profundidade ajuda a gente também a aceitar e acolher com maior profundidade os nossos desafios, até para poder utilizá-los para crescer e para florescer e para frutificar, e enfim, né? Perfeito. E aí nessa relação mais. Perfeito. Eu acho que essa sua colocação, Julião, é interessante, que vai exatamente ao encontro do próprio tema nosso hoje. Porque quando a gente fala em ter consciência da árvore da vida, né, não é buscar coisas boas que deixaram para a gente, buscar coisas boas que a gente está deixando para os nossos descendentes, né? É, na verdade, ter consciência de toda essa relação sistêmica, de toda essa situação complexa, mas rica ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que vem exatamente no sentido de o tomar consciência é perceber a realidade, é perceber aquilo que de fato aconteceu, mas não na superficialidade do visível, não da superficialidade do aparente, né? Não na superficialidade daquilo que está acima da terra, mas perceber também aquilo que está por baixo, perceber as raízes, perceber o solo, perceber a dificuldade do solo, perceber o momento de seca, perceber o momento de chuva excessiva, né? Exato, as estações diversas do ano, né? As intempéries da natureza, que às vezes dificultam tanto o crescimento da nossa árvore, tanto como pessoa, quanto como coletividade ou sistêmica familiar, né? Então, eu acho que o mais importante, pegando isso que você está colocando, e até indo ao encontro do tema que a gente colocou, que a gente escolheu para hoje, não é o importante ver as coisas boas, reconhecer as coisas boas que nos foram aquilo entregues, que a gente julga, né, que foi julga bom, ser e a gente julga o que foi ruim, né? Mais uma vez, dentro daquela lógica dualista, ruim, né? O bom e ruim, né? O certo e errado. Mas ter a consciência de toda essa relação, a relação do momento, a relação das dificuldades, a relação das fortalezas que foram apresentadas, é aquela fala que todo mundo já ouviu, né? O bom marinheiro não é feito no cais, nem no mar tranquilo, né? em mar tranquilo. O bom marinheiro é feito ali na pauleira do mar revolto, né? E é exatamente isso que nos torna fortes na vida, que nos torna mais aguerridos, que nos torna mais conscientes. Então, eu acho que essa lógica da consciência da árvore da vida, a consciência das nossas relações familiares, essas nossas relações sistêmicas, fortalecem-nos, né? Permitem que nós possamos ter uma visão mais clara, mais realista, permite que a gente tire uma série de travas de nossos olhos, permite que a gente consiga tirar uma série de camadas de véus de ignorância ou de ilusão, melhor dizendo, né? O que nos ajuda muito a cultivar a nossa paz, né? Eu acho que aí vem exatamente aquilo em relação à questão do cultivo da paz interior. Por que conhecer, ter ciência da árvore da vida é importante para o cultivo da nossa paz interior? Porque muita coisa que a gente compreende como equivocadamente, como mal feito, mal dado, mal distribuído, ou, na verdade, foram equívocos da nossa reflexão limitada ou ilusória. E quando a gente percebe, de fato, essa relação sistêmica, quando a gente percebe, de fato, todos esses condicionantes, né, para as diversas ações, para as diversas opções e para aquilo que nos foi dado, né, a gente tem a consciência dessa árvore da vida, a gente consegue tirar uma série de visões equivocadas, uma série de visões ilusórias e conseguir ter mais tranquilidade, ter mais paz, ter uma relação melhor consigo mesmo, com as nossas raízes e com aquilo que a gente está construindo, com aquilo que a gente está deixando, e é exatamente esse viver permanente dessa nossa árvore num ciclo de vida
em que ele se mantém, né? Então, eu acho que essas coisas se casam e vão ao encontro tanto da consciência dessas relações, quanto no sentido do cultivar a nossa paz interior. Né? Anterior. Com certeza, né? É interessante que você foi falando, né? Eu fui pensando também dessa possibilidade da gente se sentir mais forte para se abrir para o mundo, né? E para a interdependência do mundo, né? Sim. Quer dizer, porque assim, se a gente for pensar também, né? Se a árvore estivesse ali numa bolha, né? Então vamos colocar uma bolha ali em volta dessa árvore, vamos deixar ela bem protegida, o solo não deixa cair nada ali em volta, e aí de repente num ambiente muito estéril, e que daqui a pouco ela também não sobrevive, né? Então às vezes A até árvore nesse morre. movimento onde a gente está de, não, eu não quero me relacionar, não quero me conectar, eu não quero o que é certo, o que é errado, o que eu julgo, né? E se a gente for pensar, pensando na ideia da árvore e numa floresta, num contexto mais amplo, né? Às vezes quanto que é importante, a gente estava falando do ninho, do passarinho, ao mesmo tempo vem um bicho que come a fruta, que ao mesmo tempo que leva para outros lugares, que espalha ali, que vem a abelha e traz ali no pólen para que aquela flor possa gerar um fruto, né? Ou seja, e claro, sempre nesse vínculo, né, com o movimento do que está por baixo, as coisas que vão caindo e vão apodrecendo, entre aspas, que também E nutrindo, né? vão nutrindo, né? Então, acho que se abrir para essa interdependência, para essa conexão maior e tendo um fortalecimento, né, das nossas bases, tem algumas dinâmicas, alguns exercícios que eu já pude fazer, pude conduzir, que são muito interessantes, né? Tem um, inclusive, e aí já estamos até no nosso tempo, mas é uma última coisa que eu queria colocar, né? Que quando a gente vai pensando, a gente fez, eu até agora, como é que é o nome dele? Seara. Me fugiu o nome. Ele conduziu uma dinâmica ótima lá com a gente no ano passado. Depois eu até peguei emprestado e conduzi em umas 2 palestras que eu fiz aqui nas faculdades também, aqui em Brasília, né? Mas a gente dividia no grupo e cada um ia sentindo. A gente foi montando uma árvore, cada um ia sentindo. Você estava mais para raiz, mais para tronco, mais para a copa, para os frutos, e aí a gente ia se movimentando, ia sentindo os intempéries, e aí a árvore estava ali, aí de repente tinha um problema na raiz, e aí metade da raiz ficou para fora, e aí o pessoal teve que balancear, e aí a gente ia movimentando nessa dinâmica ali, nessa percepção, né, também do tronco que dá a sustentação, cada partezinha ali ela tem ela tem uma função importante, né? Às vezes também a gente fica tão focado ali na fruta, né? Eu quero dar fruta, mas para que tenha a fruta, cada elemento, cada parte, assim como você falou dos órgãos, né? Tem até aquela piadas que falam, né, qual que é o órgão mais importante, né? E aí, enfim, não vamos entrar nessa piada, mas tem uma parte que decide não funcionar para mostrar que quem é que manda ali, né, no órgão, no corpo, para parar com essa disputa do que é mais importante ali, e na percepção dessa interdependência, todos são fundamentais, né? Então, enfim, e eu acho que é muito interessante esse movimento, às vezes até de respeitar a diferença, porque talvez eu esteja no momento mais raiz, um momento mais tronco, um momento mais inverno, um momento mais outono, onde de repente, né, as folhas caem ali, para que de repente eu não possa ter esse novo ciclo da primavera e abraçando esses diferentes ciclos, aceitando cada partezinha ali que tem a sua importância, mesmo que esteja mais perto da luz, mais perto ou mais no escuro. Enfim, para a gente ter esse movimento tanto de paz, de bem-estar, de saúde, de uma forma mais ampla, né? Mas, bom, pai, obrigado. Esse papo foi ótimo aí, né? A gente já eu passando aí do agradeço, nosso horário, né? Mas acho que foi um tempo. tema muito interessante que dá para viajar bastante aí. Espero que tenha, de alguma forma, contribuído para o pessoal também. Mas acho que só disso, como você falou, da gente trazer consciência, tem alguns exercícios, algumas dinâmicas, inclusive a gente vai trabalhar no workshop, que é justamente para isso, para a gente perceber, olhar de forma mais profunda, o que é que será que eu não estou incluindo, né? Vou falar rapidinho aqui dessas três leis de sobrevivência, né? Seria o pertencimento, né? Então tudo aquilo que, se há uma exclusão, aquilo que eu excluo, normalmente há sofrimento. Sou mais forte, me sinto mais forte quando eu integro. Será que tem situações, pessoas,
comportamentos e emoções que eu vinha excluindo da minha vida. A gente não quer falar, não pode falar, é uma coisa meio... E aí a gente exclui de uma forma e parece que aquilo volta ainda mais forte. Então, perceber o que eu venho excluindo, acho que é um ponto importante. Tem uma outra que fala da ordem, né? Da ordem, da hierarquia. Então, também ter esse honrar, esse respeito de quem veio antes, e às vezes eu estou com essa dificuldade também, às vezes eu estou invertendo a ordem, eu estou invertendo o papel, às vezes a gente vê em diferentes situações, às vezes eu querendo, sei lá, né, ser pai dos meus pais, ou às vezes eu fico tão preocupado, tão conectado ali, que eu acabo também não tendo dificuldade de seguir a minha vida, né, ou às vezes querendo decidir o que eles vão fazer ou deixar de fazer, então invertendo ordens ali, onde também me traz sofrimento e desafios nessa questão, como eu falei antes, do equilíbrio dar e receber. Claro que tem muitas outras questões, mas às vezes se a gente pegar só nessa questão mais básica dessas leis do amor, já dá para trabalhar muito dessas questões de ansiedade, medos, de sintomas. Perfeito. E quando a gente vai fazendo alguns exercícios de realinhar isso, reorganizar isso, e às vezes não é eu ter que ir lá falar com alguém, resolver, não. Às vezes é um trabalho que a gente vai fazer internamente, tem alguns exercícios que a gente vai trabalhando de ajustes, assim, o quanto que, como se a gente vai se libertando de um peso que a gente está carregando e a gente não sabe nem de onde. Então vai ser, sim, um momento bem bacana. Eu convido o pessoal a acompanhar aqui ao longo dessa semana, até porque a gente vai ter essas lives, e aí no sábado a inscrição está aberta já, inclusive aqui no meu no link que tem aqui no meu perfil, na minha bio, no meu Instagram. Inclusive, e ainda está com preço de Black Friday ainda. Então, se você quiser já se inscrever, mas vale a pena acompanhar as lives essa semana também. E aí, pai, quero te agradecer, então foi ótimo. Eu que agradeço. Pelo tempo, pelo papo, e pela vida também, né? Você foi essa árvore aí, você, meus avós. Não, eu que agradeço. Que bom, eu agradeço a você. E a gente não teve como mencionar cada pessoa presente, mas eu queria dar uma boa noite geral para todo mundo que entrou, que deu um like, que acenou, que nos deu boa noite. Perdoem-nos por não ter mencionado cada um de vocês, mas sinta-se fraternalmente abraçados, acarinhados. Mas esse turbilhão de ideias acabou, acho que atropelando e não nos permitindo realmente falar com cada um de vocês. Mas muito obrigado pela presença de cada um. Eu que agradeço a oportunidade de estar me ajudando a refletir sobre isso, apesar de ter muito da constelação familiar. Eu trago, inclusive, no dedo essa questão. Isso, para mim, é muito forte, né? Aquilo que eu ainda aprendo de todos, né? E isso inclui você, inclui minhas netas, inclui minhas irmãs, meus pais e todo mundo, né? E não só a questão de uma ligação direta genética, mas a minha mulher, enfim, todo mundo, né? Essa relação que nos faz, quando conseguimos perceber essa relação, quando conseguimos ter um pouco mais de consciência dessa nossa árvore da vida, a gente só tem a agradecer, só tem a reverenciar, só tem a buscar este aprendizado e agradecer a cada uma das pessoas e agradecer a Deus por todo esse presente que nos é dado a cada momento enquanto estamos aqui. Então, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade, um beijo grande e um obrigado a todos que participaram conosco. Ótimo, boa. Bom, então obrigado, ótima semana para todo mundo, obrigadão e aí até a próxima. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.